Olá, alunos. Vamos continuar nossos estudos? Dentro desse grande projeto de estudar processos estocásticos e suas conexões com finanças, nessa aula eu vou falar pela primeira vez do conceito de variáveis aleatórias. As variáveis aleatórias também vão nos acompanhar por todo o percurso. Nessas primeiras aulas eu estou apresentando conceitos básicos, probabilidade, variáveis aleatórias, passeio aleatório, martingale, que são conceitos que vão trazer assim, exemplos e métodos importantes para tudo que virá depois. Então, variável aleatória. É muito engraçado esse conceito. Uma variável aleatória, a priori, é uma função que está definida no espaço amostral a valores num conjunto que pode ou não ser o conjunto dos números reais. É o seguinte, por que a gente introduz esse conceito? Eu tenho lá o meu espaço amostral e a probabilidade que está definida. Mas eu posso estar interessado numa coisa que depende do evento que ocorreu, que não é exatamente o evento. Então eu vou fazer um exemplo daqui a pouquinho. Vou lançar uma moeda 10 vezes, então eu vou ter o evento é formado por uma sequência de caras ou coroas, mas eu não estou interessado nas caras e nas coroas. Eu estou interessado na posição em que saiu uma cara. Isso nem é um número, por isso que nem sempre eu vou colocar como número real o conjunto de chegada. E essa característica não é o resultado do evento. Meu primeiro exemplo, eu vou fazer o exemplo do lançamento de 2 dados e pegar diferentes variáveis aleatórias. A variável aleatória, eu lanço 2 dados, uma variável aleatória, somo o resultado. Outra variável aleatória, multiplico o resultado. Outra variável aleatória, vejo se o primeiro elemento é maior do que o segundo. Então, você veja, no mesmo experimento, lançamento de 2 dados, com a mesma distribuição de probabilidade, no caso do lançamento de 2 dados, eu tenho um bom espaço amostral formado pelos pares ordenados de 1, 1 a 6, 6. É um espaço amostral equiprovável, finito, dá para trabalhar com contagem e eu tenho aqui uma distribuição de probabilidade que é o número de elementos dividido pelo elemento todo, definindo que cada um desses pares tem 1/36 de chance. Dentro deste espaço amostral, em que os eventos são esses pares de números que saíram nos 2 dados, eu posso estar interessado em outras grandezas, que não o evento em si. E por isso que a gente introduz o conceito de variável aleatória. É uma grandeza que depende dos eventos, mas que não é exatamente os eventos. Uma anedota que eu não posso perder a chance de contar. Nesse livro Matemática Discreta, é um livro muito bom do autor Edward Scheinerman. Quando ele introduz o conceito de variável aleatória, ele faz um comentário que eu achei assim, muito saboroso. Ele fala que não tem nada em matemática com uma nomenclatura mais inadequada que variável aleatória. Porque uma variável aleatória não é nem variável e nem aleatória. E é muito legal essa anedota que ele conta, porque a variável aleatória é uma função. Então, sendo uma função, ela não é uma variável, ela é uma função. E funções são determinísticas, não são aleatórias. Então, uma variável aleatória é uma coisa que o nome até que está bem escolhido de um lado, mas que não é nem variável nem aleatório. Vocês já vão entender por que o nome faz sentido. Então, essa que é a ideia. Eu tenho coisas que me interessam a partir dos eventos. E já aqui tem uma coisa complicada. Algumas variáveis aleatórias eu vou estar partindo do espaço amostral mesmo, como é o caso dessa terceira desse exemplo que eu vou falar em seguida. Mas às vezes eu quero uma variável aleatória que na verdade nem está definida no espaço amostral. Às vezes ela está definida só no conjunto dos átomos. E eu usei uma letra ruim aqui, Usei a letra U. U para mim é o de saída. Vamos chamar isso aqui de V. U é o conjunto onde eu pego o espaço amostral. Isso vai ficar claro nesses exemplos. Então eu dou exemplo aqui de 3 variáveis aleatórias associadas ao lançamento de 2 dados. Então, primeira coisa para ficar bem claro. Um experimento, um fenômeno, lançamento de 2 dados, um único espaço amostral, o conjunto de resultados são esses,
Esse é o conjunto que eu chamo de U. O que é o espaço amostral? Todos os subconjuntos desse aqui. Nesse caso, o espaço amostral são todas as partes que podem aparecer desse U, desde o conjunto vazio até o U inteiro. E pedaços dessa matriz também são eventos. Isso forma um espaço amostral. A variável aleatória soma o resultado dos dois dados. Ela não está definida para eventos, ela está definida só nos átomos. Ela só está definida nos elementos individuais. Para um número, para um resultado, que é um par de números, eu sei quanto que é a soma. O tipo de resultado que pode dar aqui, o conjunto de resultados possíveis dessa função, vai de 2 a 12, que é o resultado da soma de dois dados. E veja, ela é uma função, ela é determinística. Dado um par ordenado, ela tem um resultado bem caracterizado e ela só pode ser aplicado para um par ordenado. Se eu te dou um conjunto de pares ordenados, como eu vou fazer nesses outros exemplos, se eu te dou esse conjunto aqui, pega o evento formado pelo 1, 2, pelo 2, 3, pelo 3, 4. Quanto vale aquela variável aleatória? Não faz sentido, porque aquela variável aleatória eu só posso calcular num par, é a soma dos dois elementos. Então, variável aleatória é uma função que às vezes vai estar definida só no conjunto inicial, como esse exemplo. Às vezes vai estar definida no espaço amostral, que é o conjunto dos subconjuntos admissíveis para aquela métrica, e que associa a estes elementos alguma coisa. Observe que quando eu conceituo, como eu acabei de conceituar, eu não estou falando em probabilidade na variável aleatória, mas eu vou falar logo depois. Vem muito junto. Essa é uma variável aleatória, a soma dos dados. É natural, e eu vou fazer isso daqui a pouquinho, perguntar qual é a probabilidade que essa variável aleatória suma o valor 8. E para isso eu vou trabalhar com o conceito de probabilidade. A variável aleatória é produto. Você olha, também só está definida nos pares, não faz sentido olhar o produto quando você tem um subconjunto com vários elementos, tem que ser um só de cada vez, e você faz o produto. Quando você faz o produto, isso aqui pode ir de 1, que é o produto do resultado 1, 1, e aí vão aparecendo os resultados, 1, 2, 1, 3, até o 1, 6, depois o 2, 1, que dá 3, já fiz, daí tem o 2, 2, que dá 4, que já foi, aí 2, 3, 2, 5, que dá 10, e vai tendo um monte de números até o 36. Nem todos os números entre 1 e 36 aparecem. Por exemplo, não existe nenhum par cujo produto vai dar 17. Então, 17 não está nessa lista. Está nessa lista aqueles números que são o resultado do produto de dois números entre 1 e 6. E aqui tem uma variável que também não está definida no espaço amostral. Ela está definida só nos átomos desse conjunto. Essa terceira variável aleatória está definida no espaço amostral. Eu pego um evento, que é uma quantidade de elementos do conjunto U, e olho quantidade de pares ordenados AB, em que o A é maior do que o B, em que o primeiro elemento é maior do que o segundo. Faz sentido calcular numa terna. Faz sentido calcular num par só, mas faz sentido também calcular numa terna. Então, só para dar um exemplo numérico disso, essas três variáveis aqui. Suponha que eu calcule quanto que dá a variável x1 se eu calcular no par 2, 5. A variável x1 no par 2, 5 é a soma. Isso vale 7. Quanto que dá a variável x2 no par 2, 5? A variável x2 é o produto. Ela vale 10. Quanto que dá a variável x3 no par 2, 5?
Ela vale 0. Por que ela vale 0? Porque eu quero saber quantos pares tem aqui em que o A é maior que o B. Bom, nenhum, então é 0. A variável x3 é a única que eu posso calcular num evento formado por muitos pares. Por exemplo, eu posso calcular a variável x3 nessa sequência de pares ordenados. Quanto que vale a x3 se eu calcular nesses pares ordenados 1, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 1. x3 é a quantidade de pares em que o primeiro é maior do que o segundo. Primeiro menor, primeiro maior, primeiro igual, primeiro maior. Então são 2 e a variável x3 calculada aqui dá 2. Note que eu não consigo calcular a x3, a x1 e x2 numa sequência de pares. Porque a x1 e x2 só funcionam nos átomos. A x3 funciona num átomo ou num evento no sentido amplo. Então, a gente vai ter variáveis aleatórias que só são calculadas no átomo e variáveis aleatórias que são calculadas nos eventos de maneira ampla. E não vamos nos perder por isso. Isso sempre vai ficar claro do que nós estamos querendo. Por que vem a palavra variável? Na verdade, vem a palavra variável porque ela assume diferentes valores. Não é? E por que aleatória? Porque a gente vai falar da probabilidade das coisas ocorrerem. Isso daqui a pouquinho eu falo. Mas só para ilustrar que nem sempre uma variável aleatória chega em R, muitas vezes ela chega num conjunto diferente. Por exemplo, a seguinte variável aleatória no lançamento de uma moeda 10 vezes. Então, quem que é o espaço amostral é formado por 10 resultados do lançamento de uma moeda. Em português, muitas vezes os livros usam cara e coroa com C maiúsculo e minúsculo. Muitas vezes se usa, importado do inglês, H para cara, head, e T para coroa, tail. Então, no lançamento de uma moeda 10 vezes, pode ser tudo cara, ou vai alternando até tudo coroa, com as mais variadas ocorrências no meio do caminho. E eu posso ter a seguinte variável aleatória: posição onde apareceram as caras. Isso eu só posso calcular em átomos, eu não posso calcular numa sequência, e o resultado não é nenhum número, o resultado é uma sequência. Então, por exemplo, o que dá esta variável aleatória se eu calcular no seguinte átomo? Cara, cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cara, coroa. Bom, neste átomo, o resultado dessa variável aleatória é posição onde apareceram caras. Posição 1, posição 2, 3, 4, 5, posição 6, 7, 8, 9, posição 9. Então, o resultado da variável aleatória são as posições onde apareceram as caras nesse evento. Então, isso que é a ideia inicial de variável aleatória. Esse exemplo aqui é um exemplo que vai levar a o que nós chamamos de variável binomial. Então, não sei, vocês sabem o binômio de Newton, e essa variável aqui eu posso muitas vezes escrever da seguinte forma. Suponha que eu, ao invés de posição, eu olhe número de caras. Essa variável aleatória. Número de caras que apareceram. Então eu lanço a moeda. Vamos imaginar que eu lancei a moeda N vezes.
não precisa ser 10, N vezes. Então, lançamento de uma moeda N vezes. E eu vou olhar o número de caras. Então, eu escrevo, e muitas vezes o que vou estar interessado é na probabilidade daquela variável aleatória ter aquele valor. Então, o que a gente olha muitas vezes é a probabilidade da variável x, da variável aleatória x, assumir um valor. E a gente escreve isso assim, a probabilidade da variável aleatória x ter o valor k. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui da soma dos dois dados, eu podia perguntar qual é a probabilidade que a variável aleatória x1 valha 8. Aí eu tenho que olhar naqueles 36 pares ordenados, quantos dão soma 8. Os que dão soma 8 são 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3 e 6, 2. Tem 5 pares que dão soma 8 em 36. Então eu escreveria que a probabilidade da variável aleatória x1 valer 8, isso é 5 sobre 36. Então, por isso que a gente chama de variável aleatória, porque eu vou estar interessado sempre numa probabilidade, daí vem o aleatório, e de que ela suma um determinado valor que eu vou trocar, daí vem o variável. Então, a probabilidade que a variável x1 vale a 8 é 5 sobre 36. Esse exemplo aqui das moedas ele é legal, porque ele vai nos dar o seguinte, essa distribuição aqui é a chamada distribuição binomial. Lançando uma moeda N vezes, e pegando a variável aleatória número de caras, qual é a probabilidade de que eu tenha x caras? Que eu tenha k vezes, que eu tenha k caras. Se a moeda for fair, com probabilidade meio, então essa probabilidade aqui vai ser n sobre k, meio, elevado a n, porque eu tenho igual chance de cara e coroa. Mas, se a moeda tiver probabilidade de cara igual a P e probabilidade de coroa igual a Q, 1 menos P, então a probabilidade da variável aleatória número de caras ser igual a K é dada por binomial N sobre K, Q elevado a P elevado a K, 1 menos P elevado a N menos K. Então, isso significa que ocorreu K caras, N menos K coroas, as probabilidades são complementares em relação a 1, e esse número binomial é porque eu tenho esse número de possibilidades de embaralhar as K caras e as N menos K coroas. Então, esse é um exemplo importante por causa da probabilidade binomial, que é uma variável aleatória importante. Chama variável aleatória binomial. Ela vai aparecer nas nossas aulas mais vezes. Então agora eu vou falar de algumas propriedades que a gente tem associado a variáveis aleatórias. Tem alguns conceitos que ficam muito naturais de serem apresentados quando nós estamos falando de variáveis aleatórias. Eu vou falar de 2 deles, um agora, outro mais para frente. Por exemplo, o conceito de valor esperado, ou esperança, ou média de uma variável aleatória. Nos casos muito simples, a gente consegue pensar nesse conceito sem nem precisar falar de variável aleatória. Mas à medida que os exemplos vão ficando mais elaborados, o lugar natural de falar de valor esperado é no contexto
das variáveis aleatórias. O que é o valor esperado? Imagina que você executa uma coisa numérica. Qual que é o resultado que você vai obter em média? Então, imagine que eu jogue um dado, né, brincadeira com uma criança. Nós lançamos um dado e a criança ganha moedinhas de acordo com o número que saiu. Qual que é a expectativa média que ela ganha? Depois de tantas jogadas, quanto será que ela vai ter recebido de presente? Ou seja, nós estamos falando da média de um certo valor. No caso do lançamento de um dado, é muito simples fazer a média. A média, que seria o valor esperado, é a soma. Então, isso eu vou chamar de valor esperado da variável aleatória ler o número que saiu em um dado. Mas observe que é uma coisa que a gente faria naturalmente, sem precisar do conceito de variável aleatória. De maneira natural, eu somaria os números e dividiria por 6. Isso dá 21 sextos, isso dá 3,5. Então, o valor médio que eu obtenho no lançamento de um dado é 3,5. Primeira grande observação, né, um pouco contraintuitiva, o valor médio não precisa estar presente entre os dados, entre os números do experimento. Não tem 3,5 no valor de um dado. Então, a média dos valores de um dado, 3,5, não está presente entre os elementos. Assim como numa sala de aula, um grupo de alunos faz uma prova, a média da classe não precisa ter nenhum aluno que tirou exatamente a nota que é a média da classe. A média da classe, às vezes, não estava presente entre as notas que os alunos efetivamente tiraram. Quando a gente fala média, isso não cria nenhum constrangimento. Quando a gente chama de valor esperado ou esperança, fica esquisito, né? O valor esperado é um valor que nunca vai ocorrer, porque ele nem está presente entre os valores possíveis. Então, o valor esperado no lançamento de um dado 3,5 nunca vai ocorrer, porque ele nem está presente entre os lançamentos possíveis. Esse é um caso em que, bom, não traz nenhuma dificuldade. Vou pegar um caso não equiprovável para chamar a atenção de algumas coisas. Imagine que você tem um disco dividido em regiões. Essas regiões têm números. Uma região tem o número 1, outra tem o número 2, outra tem o número 3, outra tem o número 4. E imagine que no meu disco tenha um ponteiro que roda livremente aqui, uma seta, igual se fosse uma roleta, e você brinca de soltar essa roleta, ele roda e para em algum lugar. Então, pode parar aqui no 1, pode parar no 2, no 3 ou no 4. É claro que vai parar mais vezes no 1 do que no 2, do que no 3 e no 4. Então, imagine que eu fique brincando com essa roletinha e que eu faço essa pergunta. Olhando para os números que eu vou obtendo, qual é o valor esperado? Qual é a média do que eu obtenho? Qual é a esperança do resultado dessa brincadeira? Não pode ser a média aritmética entre 1, 2, 3 e 4. Essa esperança seria 2,5. Né? A soma dá 10, dividido por 4, 2,5. Porque é claro que vai parar muito mais vezes no 1. Então, como é que a gente faz essa ponderação? O valor esperado de rodar esse disco, calcula-se assim, o resultado 1 que pode aparecer metade das vezes, porque a metade do disco está destinado ao 1. O valor 2 que pode aparecer 1/4 das vezes, o 3 que pode aparecer 1/8 das vezes e o 4 que pode aparecer 1/8 das vezes. Então esse número não vai ser a média entre 1, 2, 3 e 4, que é 2,5. Esse número vai ser, fazendo a conta, dá 15/8. Ele é menor que 2,5.
Na verdade, ele é menor mesmo do que 2, né? Ele não podia ser grande como 2,5, porque ele vai ter uma derivada, né? uma tendência de ficar com os valores menores. Então, o valor esperado, ele é uma coisa que inclui a ponderação da chance da coisa ocorrer. Então, qual que é a definição de valor esperado? Valor esperado da variável, e aí é a variável aleatória, é a soma sobre os eventos aos quais se aplica a variável aleatória. Então o S aqui percorre o conjunto de onde está definida a variável aleatória. Eu escrevi sigma de espaço amostral, mas é onde você puder aplicar a variável aleatória. O valor da variável aleatória naquele elemento. Então, nesse caso, o valor da variável aleatória é o próprio número, nesse caso é o próprio número. Se eu estivesse falando da variável aleatória soma dos dados, então eu teria que o S representa um par de valores em 2 dados, e o x de S é a soma, vezes a probabilidade daquele S. Probabilidade daquilo ocorrer. Então, no lançamento de um dado, o valor esperado é 3/2. Porque observe que isso que eu chamei aqui de simplesmente média, na verdade coincide com 1/6 vezes 1 mais 1/6 vezes 2. O 1, o 2 é o valor da variável aleatória e o 1/6 é a probabilidade, que é o que está aqui, não é? 1/6 vezes 1 vezes 2, né? Que dá essa soma, e isso dá 3,5. Então, o valor esperado do lançamento de um dado, com essa definição, valor da variável aleatória vezes a probabilidade, é 3/2. Tá? Quando eu for calcular o lançamento de 2 dados, suponha que eu tenha a variável aleatória, lanço 2 dados e eu pego a variável aleatória soma. Então, qual é o valor esperado da variável aleatória soma de 2 dados? Bom, eu tenho que fazer o seguinte, a soma dos 2 dados pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, etc., até a soma dos 2 dados pode dar 12. E o que eu tenho que fazer é multiplicar o valor que a variável aleatória pode assumir pela sua probabilidade. Então, olhando lá na soma de 2 dados, o número 12, a soma 2, só acontece quando é 1 mais 1. Ela tem uma probabilidade bem pequena, ela tem a probabilidade 1 sobre 36. A soma 3 pode aparecer como 1, 2, 2, 1. A probabilidade é 2 em 36. A soma 4 pode aparecer de 3 maneiras. 1, 3, 2, 2, 3, 1. Então é 3 em 36. Então observe que eu estou colocando aqui exatamente como eu coloquei ali naquela definição. O valor da variável aleatória vezes a probabilidade daquele valor. O valor da variável aleatória, a probabilidade daquele valor. No caso aqui eu iria até o 11 com probabilidade 2 em 36 e o 12, 1 em 36, o 12 só sai 6 mais 6. E se você fizer essa conta, dá 7. Então, o valor esperado, a média, a esperança do lançamento de 2 dados é 7. Bom, isso não é nenhuma surpresa. Tem uns teoremas bonitinhos da linearidade do valor esperado. O valor esperado da soma
de duas variáveis aleatórias é o valor esperado da primeira mais o valor esperado da segunda. E o valor esperado de uma variável aleatória, que seja uma constante vezes uma variável aleatória, é a constante valor esperado da variável aleatória. Ou seja, o cálculo do valor esperado, ele respeita aquilo que nós chamamos de linearidade. Ele é linear em relação à variável aleatória. E aí, olha que bonitinho, o lançamento de dois dados. O lançamento de um dado é 3,5. Se eu pego a variável aleatória, soma do que saiu no dado 1 mais soma do que saiu no dado 2, o valor esperado é a soma de um com o outro. Como esse é 3,5, esse é 3,5, a soma esperada, o valor esperado é 7, como a definição contempla. Tinha que ser, né? Não tinha como ser diferente. Se ele é linear, isso era a consequência. Existem outras propriedades do valor esperado, que eu falarei mais para frente, e também tem um outro conceito associado ao valor esperado, que é o conceito de variância. Mas isso eu vou falando à medida que as coisas forem aparecendo. Nessa aula ficamos por aqui.